Você acordou se sentindo deslocada? Como se o lugar que você estivesse hoje já não faz mais parte da sua vida? Aquele lugar que parecia sua casa, hoje não é mais. Eu sei exatamente o que é isso. E hoje eu vou contar a minha história. Quem sabe não possa te ajudar de alguma forma. Eu sou uma pessoa que eu trabalhava sempre um tempo nas empresas e depois eu saía. Eu nunca quis falar mal de onde me dava o sustento, eu tinha isso em mente. Então, quando algo começava a me incomodar, em vez de eu reclamar, ficar murmurando de qualquer forma, eu simplesmente saía. Só que nessa última empresa, quando eu fiz o onboard, foi diferente. Eu terminei aquele treinamento inicial, né? Já falando que ali era meu lugar, que eu finalmente encontrei o meu lugar, que eu ia ficar até aposentar. Eu lembro que eles tinham passado informações de crescimento, passaram aquela escadinha do sucesso dentro da empresa e que você de alguma forma teria como ir subindo e conseguir se tornar sócio. Era assim, algo incrível. Na época eu tinha só uma filha, ela tinha 1 ano e meio mais ou menos, e eles ofereciam home office, então era o lugar perfeito, com os benefícios perfeitos. Eu me dei muito bem com a minha chefe, a gente fez amizade fora da empresa e estava tudo perfeito. 1 ano e meio mais ou menos eu engravidei do meu segundo filho. É uma empresa que ela valoriza demais as mulheres, valoriza demais a maternidade, eles são super flexíveis, o horário é flexível. Se você precisa sair para fazer exame, é só você avisar, você não precisa chegar e trazer atestado de horas. O único atestado que a gente precisava comprovar era se você ficasse ausente o dia inteiro. Mas eu nunca precisei entregar esse tipo de atestado, até já fiquei um dia inteiro por alguma necessidade e minha gestora super compreensível, entendeu, não exigiu atestado de forma alguma e assim eu segui. Quando eu saí de licença maternidade, entraram mais 2 pessoas, uma para me cobrir, né? E aí eu fiquei, a licença maternidade, ela era uma licença maternidade estendida, então eu demorei 6 meses para voltar. E então, depois da minha licença maternidade, eu voltei. Eu sei que muitas pessoas devem imaginar assim, não, mas quando a gente volta de licença maternidade é tudo diferente mesmo, acontece, tá certo, é assim mesmo, mas não foi dessa forma. Eu voltei e parecia que aquele lugar que era a minha casa não me pertencia mais. Tem todo uma questão de mudanças organizacionais. Era uma empresa que mexia com muita... Ela era muito avançada, ela usava muita tecnologia, então realmente ela estaria totalmente diferente quando eu voltasse. Ela cresceu muito rápido, mas não era isso. Eu sentia que tinha alguma coisa errada. Eu tentava, eu corria atrás de entregar o meu melhor, e realmente eu entregava o meu melhor. Eram bons resultados, a minha gestora, ela nunca reclamou dos meus resultados, pelo contrário, ela falava para mim, nossa, você é excelente negociadora. Mas eu não estava satisfeita. Eu falei, cara, tá errado, eu tenho que entregar algo a mais. E eu insistia de todas as formas possíveis, mas não dava certo. E aí, isso foi mais ou menos em outubro. Existe o ciclo, né, de avaliação dos funcionários. Eu tive a minha avaliação dentro da média, mas eu não fiquei satisfeita com aquela avaliação. Eu falei, não quero estar dentro da média, eu queria estar acima. É o lugar que eu sempre quis trabalhar, é a forma que eu sempre quis trabalhar, extremamente confortável. Como assim eu ficar dentro da média? Para mim era terrível. Então, para mim, a avaliação dentro do esperado soou como algo ruim, apesar de não ser ruim.
Eu, na época, questionei a minha gestora, não me conformei, e ela falou, mas isso não é ruim. Eu falei, não, é sim, eu tô sendo ruim, eu não tô conseguindo desenvolver o que eu precisava, alguma coisa assim. E eu procurava explicações em todos os meus processos. Então, tudo que eu ia fazer, eu buscava uma explicação, por que eu não estava conseguindo. Eu tenho mais de 15 anos na área, então, para mim, eu me exigia muito. Sempre quando eu vou fazer algo, eu já faço o meu melhor e eu exijo muito de mim. Mas ali eu exigia ainda mais. Eu trabalho de home office, eu tenho o conforto da minha casa, como assim? Eu não vou entregar dentro do esperado, eu quero entregar além. Eu preciso beneficiar a empresa de alguma forma. E eu me sentia muito mal. O tempo foi passando. E aí, foi no final de outubro mais ou menos, eu tinha ido fazer os meus exercícios físicos, fui para a esteira e questionei a Deus. Eu falei, o que está acontecendo? Eu sempre fico mais ou menos uma média de 1 ano e meio nas empresas. Eu não costumo ficar muito tempo, porque quando algo me incomoda eu saio, eu mudo para outro lugar, ou quando eu penso que vale a pena eu mudar, eu sempre mudei. Eu nunca tive apego com empresa, mas dessa vez eu estou fazendo mais do que o meu melhor, eu tô fazendo além do que eu sempre gosto de fazer, e eu não tô tendo resultado. O que tá acontecendo comigo? Aí Deus pegou e falou pra mim, assim, foi muito forte e foi dentro de mim. Como que eu vou explicar? É uma voz que ela conversa com a sua alma. Só quem já ouviu essa voz vai conseguir entender, é muito difícil de explicar. E ele falou, enquanto você vender o seu tempo para outras pessoas, você não vai crescer. Eu quero o seu tempo para mim. Aí eu quase caí da esteira, lógico. Eu tava realmente correndo. E aí deu aquele baque. Falei, gente, 15 anos e eu tô fazendo o que Deus não quer que eu faça. Como assim? Aí eu comecei a entrar num ciclo de se questionar em tudo. Então eu começava a questionar se a faculdade que eu tinha feito estava certo, se as empresas que eu passei estavam certo. E aí eu comecei a revisar cada empresa que eu trabalhei. Dentro desse tempo eu trabalhei em mais ou menos umas 12 empresas. E eu fiquei revisando, eu falei, nossa, ali já não era para eu ter ficado, ali também não. Gente, faz 15 anos que eu não estou dando ouvidos para Deus, e Ele está praticamente falando todas as vezes. E realmente, quando eu comecei a relembrar cada um dos meus passos, quando eu saía de uma empresa, não é porque eu saía, porque eu, Pérsia, queria algo melhor. Parecia que era dessa forma, mas Deus sempre me movimentava para eu sair, porque Ele queria que eu fizesse outra coisa. E foi dentro disso que eu comecei a me questionar muito. E o tempo foi passando. Foi passando. Quando chegou, isso foi em outubro, em novembro, eu comecei a ouvir muito forte. Sai dessa empresa, não é mais o seu lugar, o seu tempo aqui acabou. Por várias vezes eu desligava a reunião com o fornecedor, com gestores, eu desligava a reunião, vinha forte. O seu tempo aqui acabou. O seu tempo aqui acabou. Meu Deus, eu não quero sair. O que acontece? O conforto, por mais que esteja tudo diferente, não estava me fazendo mais bem. Realmente eu tive algumas crises de ansiedade. Não foi a empresa. Jamais eu vou falar que eles me fizeram mal de jeito nenhum. Mas quando você está num lugar que você não deveria estar, isso começa a te fazer mal. E começou a me fazer mal. Eu comecei a ter crise de ansiedade, comecei a tratar com psicóloga, tentar entender. Olha isso, que loucura. E eu não chegava num consenso assim de o que eu tenho que fazer, o que eu queria. Eu queria que Deus me falasse, tá bom, você vai sair, mas você vai fazer isso, isso, isso. E, gente, Ele não fala. Ele não faz dessa forma. Pode ser que com alguém deve ter feito, mas eu não conheço ninguém que ele fez. Até na Bíblia, se você for olhar, José, Deus deu o sonho e depois não falou mais nada para ele. Ele não deu outros sonhos. José, vai acontecer isso com você. José, vai acontecer. Não, ele deu um sonho falando do futuro dele e depois José
sozinho. Deus foi guardando ele, mas quando os irmãos dele venderam ele não teve uma revelação fantástica de Deus. Simplesmente ele teve que esperar. E realmente José é uma das maiores provas que Deus, às vezes, ele te mostra o trajeto final para você acalmar seu coração e você entender que ele está no controle. E se você notar, todas as lutas que José teve foram guiando ele até o palácio. Abraão, a mesma coisa. Então, eu queria uma resposta, mas não tinha. Eu só tinha: sai dessa empresa, sai desse lugar, o seu tempo acabou. E isso foi me deixando maluca. Eu tinha 2 filhos para criar. Querendo ou não, a gente conta com o salário, conta com os benefícios, conta com o conforto, né? E eu não queria sair. Quando foi em janeiro, final de janeiro mais ou menos, aquilo começou a ficar mais forte. E o pastor, no final do culto, sem saber nada da minha vida, falou: existe uma pessoa aqui que precisa sair da empresa que ela trabalha. E aí ele explicou, ele falou: olha, o lugar só é de Deus quando ele traz paz. Você não está em paz, você está tendo ansiedade, você está se prejudicando emocionalmente porque você está insistindo em ficar algo que Deus já te falou que é para você sair. Irmã, saia dessa empresa. Ele falou com essas palavras. Eu pedi demissão. Não, eu não pedi demissão. E eu insisti. Mas eu comecei a refletir, eu fiquei refletindo a semana toda e aquilo: sai desse lugar. Sai hoje, pede demissão hoje. Até que, isso foi no domingo, na quinta-feira, eu falei para Deus, eu não vou pedir demissão. Foi o Senhor que me colocou lá. Então, já que o Senhor quer que eu saia, o Senhor me demite. Porque se eu pedir demissão, eu me conheço, eu vou me culpar pro resto da vida. É um lugar muito confortável. E assim, gente, o conforto, ele é o inimigo mais gentil do seu propósito. Muito cuidado, muito cuidado. Eu estou falando de um emprego, mas talvez o seu conforto não seja um emprego, seja um relacionamento abusivo, seja um relacionamento que você sabe que não é de Deus, Deus não está nisso. É uma sociedade que Deus não está nela, você sabe disso. É uma casa que não é mais o seu lugar, é uma cidade que não é mais o seu lugar, é um país que não é mais o seu lugar. Então, assim, muito cuidado, muito cuidado com o conforto, muito cuidado. Então eu tive essa conversa com Deus, eu falei: se o Senhor quiser, o Senhor me demita, então. Cuidado com o que vocês pedem para Deus. E aí, na segunda-feira, Deus me demitiu, literalmente. A minha gestora abriu a câmera, abriu uma reunião comigo e ela me demitiu, assim, em prantos. Ela falou: olha, eu tentei de tudo para te segurar, mas a gente não consegue. A sua vaga vai precisar a gente vai precisar retirar a sua vaga por uma reestruturação na empresa. E realmente eu sabia que a empresa ia passar por uma reestruturação, eu sabia que ia precisar ter uma demissão teoricamente em massa, né? Porque a gente estava passando uma fase complicada da empresa. Mas eu não queria aceitar, né? Então, quando ela me demitiu, aquilo me devastou. Mas me devastou de um jeito. Eu já passei por várias dores, mas no ramo profissional, eu nunca senti algo igual. Nunca, nem perto disso. E aí, vida que segue, não é mesmo? Então, foi passando os dias e Deus em silêncio total. Eu lembro que eu chorei muitas vezes naquela semana. E eu só lembrava assim, é como se Deus estivesse falando, eu não sei se foi Deus dessa vez, eu não sei, ou se eu mesma estava me convencendo que a culpa foi minha. E eu só lembrava, mas ele tinha falado para você sair, não é? E você não saiu. Ele falou o tempo todo,
talvez ele estivesse tentando te poupar disso. Por que que acontece? Quando você é demitido, você se sente o pior dos funcionários. E no meu caso eu tinha mais 2, né? E eu ficava assim, não por nada, mas eu ficava assim, meu Deus, eu fiquei 3 anos nessa empresa, eu sou pior do que os que ficaram 1 ano só? Meu Deus! Então assim, eu me questionei muito. E eu demorei para entender que não foi isso, foi Deus, sabe? Hoje eu agradeço a promoção que eu não recebi lá em outubro, que eu fiquei muito chateada. Eu queria muito ser promovida. Eu achava que eu ia ser promovida, que eu ia ficar arrasando lá. E eu não fui, eu não tive respostas, a minha supervisora não teve resposta. Na realidade, na época ela já tinha se tornado coordenadora e ela não tinha respostas. Eu lembro que ela falava assim, isso não desmerece seu mérito, você é muito boa no que faz e tal, eu sou muito grata, você é maravilhosa. E aquilo, pra mim, eu ficava, mas e aí, o que aconteceu? Não tinha explicação, não tinha. O padrão da empresa não era demorar mais do que 1 ano e meio para promover as pessoas. Todos os funcionários, eles eram promovidos com 1 ano, 1 ano e meio mais ou menos, e eu fiquei 3 anos. E aí os dias foram passando. E eu queria dizer uma coisa para vocês, que durante esse tempo, Deus foi me pedindo para abrir o canal. Na realidade, Deus já tinha pedido faz muito tempo e eu morro de vergonha de gravar, eu morro de vergonha de aparecer, enfim, é muito complicado. E por obediência, estou eu aqui gravando esse vídeo. Talvez, só talvez, deve ter alguém precisando ouvir uma palavra. Eu separei 2 versículos para ler para você. E ele fica em Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro, a qual anseiam. Esse foi um dos versículos que Deus falou comigo em relação a esse assunto. E no meio do meu caos, Ele tinha me dado um outro, que era em Isaías 43:19. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Então, que essa palavra sirva para você. Você sabe que Deus está falando com você. Eu precisava de um vídeo desse quando tudo aconteceu e eu não tive. Você está sendo mais sortuda do que eu. Então, se eu posso te pedir uma gentileza, para um pouquinho para ouvir a voz de Deus. Se você não acredita em Deus, não tem problema. O que você chamar de universo, de voz interior, não tem problema, todas são bem-vindas. O lugar de vocês aqui na mesa sempre vai estar reservado, mas eu te impulsiono a refletir sobre a sua vida. Qual demissão Deus está precisando fazer e você não está permitindo? Qual lugar Deus quer te tirar e você está parada porque você tem medo? Medo do futuro, medo de ser alguma coisa aleatória. Eu lembro que quando foi no comecinho, eu falei, gente, sai, demônio. Eu achava que era um ataque espiritual, alguma coisa, imagina, Satanás quer tirar do meu lugar que Deus preparou para mim, e na realidade não. Quando Deus tira a gente de algo, Ele sempre traz um lugar melhor. Se você olhar a sua vida, para pensar, desde o começo, Deus nunca vai te tirar de um lugar para colocar em outro ruim. Ele nunca vai fazer algo que seja ruim para você. Às vezes, pra gente é bem complicado. E assim, Thiago Brunet falou hoje num Café com Destino, né? Eu gosto de acompanhar eles. Inclusive, gente, assistam. Se vocês tiverem um tempinho,
assistam, porque é muito abençoador, é muito bom. E ele falou algo que vai casar muito bem com isso que a gente está passando. Eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo, é porque você realmente está passando por isso. E ele falou assim, quando você está no lugar que você não deveria, é a mesma coisa de você jogar no time adversário. E olha como isso é forte. Jogar no time adversário, além de seu time não ganhar, você vai se frustrar. Então tenha coragem, ora, toma uma decisão. E se assim como eu, você está fugindo, pare já de fugir da vontade de Deus, não é bom. O propósito que Ele tem para você continua lá. Você insistindo não vai fazer Ele desistir. Porque quando Ele prepara algo pra gente, não tem jeito. Nós vamos chegar nele. A diferença é que você vai demorar mais e vai ser mais dolorido. Entenda como um barco. Se você coloca o caminho errado, você vai ter que voltar o caminho errado e depois ir para o caminho certo. Então vai demorar mais. Antes de demorar mais, antes de ser dolorido como eu, não faça isso. Toma uma decisão. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a sua voz interior. Obedeça o que você acreditar, não tem problema. Mas simplesmente obedeça. Tudo bem? E isso é o primeiro vídeo de uma série que eu estou fazendo. Vai se chamar 40 dias, o que fazer durante os 40 dias no deserto. Se você se sentiu confortável, se você gostou desse vídeo, dá um joia. Quando vocês curtem o vídeo, ele vai para mais pessoas. Imagine quanto de mulheres que não precisam ouvir isso, essa palavra. Então eu conto com você, de você dar um joia, você se inscrever no canal para você não perder mais os outros vídeos. Eu tenho muita coisa para contar, muita coisa para dividir com vocês, como que eu passei por esse processo todo. E se puder, comenta aqui nos comentários qual lugar de conforto você não quer deixar. Eu prometo que eu vou ler todos, eu vou tentar responder todos na medida do possível, mas o legal é a gente ir compartilhando as nossas histórias para uma ajudar a outra. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, dar um joinha no vídeo e eu te vejo lá.